Olá, irmãos. Aqui é o pastor Wagner. Eu estou enviando esse vídeo para abençoar a tua vida. Querido irmão, nós trouxemos uma palavra sobre defesa da fé. Por que é importante este tema? Porque o cristão ele precisa saber defender e batalhar pela sua fé. Nós precisamos estar firmes e inabaláveis na rocha. Então, eu quero trazer uma palavra que está escrita lá em Judas, capítulo 1, único capítulo, versículo 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já estavam antes escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então a carta de Judas é uma carta que ela visa defender a fé. E queridos, neste versículo 4 diz os homens que convertem em dissolução a graça de Deus. Na época em que foi escrita essa carta, estava acontecendo no meio da igreja os chamados antinominianos. Eram aqueles que diziam que porque nós somos salvos pela graça, então nós podemos pecar à vontade e que não há nenhuma condenação, não há nenhuma consequência por estes pecados. E nós sabemos que isto é totalmente antibíblico, porque uma vez que somos salvos, regenerados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós morremos para o pecado, morremos para uma vida de pecado. Continuamos pecadores, mas o pecado já não domina sobre nós. Então o pecado não pode reinar na nossa vida. Então, este ensino, que uma vez salvo, sempre salvo, ele é antibíblico. Por isso, o escritor ele nos convoca a batalhar pela nossa fé. Nós temos que cuidar, porque como está escrito ali no versículo 16, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, queridos, como que nós podemos nos ver livres? Como que nós podemos identificar as falsas doutrinas e os falsos mestres? Como identificar? Toda seita, ela é um movimento que discorda de alguns pontos fundamentais da fé cristã. A saber, por exemplo, a autoridade da Bíblia. Toda seita, todo pensamento, toda doutrina que nega a autoridade das Sagradas Escrituras é antibíblico, é uma heresia. Nós, evangélicos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a autoridade sobre nós. Ela é a nossa regra de fé e de conduta. E ela é inerrante, ela não mente, e ela é a palavra inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, a Bíblia é um conjunto de livros, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, foram escritos por homens, mas homens inspirados por Deus. Então, antes de nós falarmos para uma pessoa se ela aceita ou não Jesus, é importante nós questionarmos: você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque senão nem faz sentido nós começarmos a pregar, se a pessoa não aceitar a palavra de Deus.
isso também vale para nós pegarmos trechos isolados da Bíblia. Existem seitas e heresias que elas pegam um trecho isolado, no Novo ou no Velho Testamento, supervalorizam, reinterpretam este texto isoladamente, e por isso que nós temos que considerar a Bíblia como um todo. Nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer toda uma tese, uma doutrina em cima dele, porque nós precisamos conhecer toda a Escritura para conhecer os planos de Deus para a nossa vida. Outra coisa, outro tema que as heresias elas negam é a Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus. Então o ministério do Pai é diferente do ministério do Filho, e o ministério do Filho é diferente do ministério do Espírito Santo. Então, toda seita, todo pensamento, toda doutrina, todo falso mestre que ensina que Deus é um só, ok, mas se nega a divindade de Jesus. Como diz a palavra, Deus entregou o trono, Deus entregou todo o poder e autoridade para o seu Filho. E eu cito aqui um momento relatado nos Evangelhos em que Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes, cada um com uma função diferente, mas os 3 são o mesmo Deus. No momento do batismo de Jesus, que Deus Pai diz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo". Então ali estavam presentes Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. Então ali nós vemos o ministério diferente de cada pessoa da Santíssima Trindade, mas todos são um único Deus. 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Então isso é muito importante para a nossa fé. Pastor, não está escrito isso na Bíblia, a palavra Trindade. Realmente, mas existem inúmeros versículos que mostram ora o Pai, ora o Filho, ou ora o Espírito Santo, ora os 3 juntos. Como na criação. Ali estavam Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, reunidos. Tanto que disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então todo ensino que nega a Trindade excelsa, ou então negam a divindade de Jesus, ou negam o poder do Espírito Santo, que dizem que o Espírito Santo apenas derramou dons ali na época apostólica, em Atos dos Apóstolos, e que depois cessaram os dons do Espírito, também não condiz com a palavra de Deus. E nós temos experimentado do dom do Espírito Santo na nossa vida. Então, temos que cuidar, mesmo em meio à igreja, às igrejas. Tem muitas igrejas que negam os dons do Espírito, outros negam a divindade de Jesus. Dizem que Jesus foi um profeta, foi um filho de Deus, tem a sua importância, mas Jesus é Deus. O credo de Nicéia confirma isso: Deus de Deus, luz de luz. Jesus é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Outro tema importante que as heresias distorcem é a existência do pecado, a existência do céu e do inferno. Meus queridos, o pecado é errar o alvo. Então toda seita que diz que o pecado não ofende a Deus ou que não interfere na nossa salvação, se nós vivermos uma vida de pecado, é uma heresia. E toda seita, toda doutrina que ensina que não existe céu ou não existe um inferno, também do mesmo modo é antibíblico. Você vai me perguntar: pastor, como é o céu? Como é o inferno? Vou te responder: não sei. Mas eu quero ir para onde Deus vai estar pela eternidade. E a palavra de Deus diz que nós vamos estar com Deus nos altos céus. Como eu citei domingo, Yuri Gagarin, o primeiro homem que foi para o espaço,
ele era ateu, e quando ele atravessou a atmosfera e já estava em órbita da Terra, ele disse: subi até os mais altos céus e não encontrei Deus lá. Mal ele sabia que, na verdade, nós encontramos Deus pela graça mediante a fé. Então não tem como nós alcançarmos a Deus com os nossos sentidos, a visão, o olfato, o tato, mas nós alcançamos a salvação em Deus através da nossa fé. E eu tenho experimentado da presença de Deus em minha vida e ela é maravilhosa. Então, eu não sei como é o céu, irmão, não sei como é o inferno, mas a Bíblia, ela alerta. O próprio Senhor Jesus disse que o inferno é um lugar que vai haver choro e ranger de dentes. Então nós precisamos ter a consciência que todo ensino que não prega que existe um céu, que existe um porvir, que existe algo depois da nossa morte física, ou seja, que nós vamos para o céu com Deus, ou para o inferno, ou vamos para um lugar para aguardar o juízo de Deus, o juízo final. Todo ensino que nega isso é antibíblico e é uma heresia. Outra questão é a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. Então nós precisamos batalhar diligentemente para que nós não venhamos a abandonar a fé, seja por lutas, por dificuldades, pela perseguição, pela provação, ou mesmo pelo cansaço espiritual, que muitas vezes as pessoas, por falta de buscar a Deus, por falta de viver os planos de Deus, de ter comunhão com Deus diária, acaba deixando de esfriar a sua fé e abandonam a sua vida cristã. Então temos que ter muito cuidado. Precisamos nos colocar como batalhadores, como vigias da nossa própria fé, da fé da nossa família, dos nossos discípulos, da nossa igreja, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a semente da palavra que cai no nosso coração. Então nós precisamos estar muito firmes e contar com o auxílio do Espírito Santo para nos manter nos caminhos do Senhor. E eu quero te convidar a fazer uma oração nesse modo. Deus, dá-me forças para batalhar pela minha fé e não me afastar dos teus caminhos. Essa é a minha oração, essa deve ser a sua oração. Espírito Santo, me mostre em que área da minha vida eu preciso batalhar com mais diligência e defender a minha fé em Jesus. Vamos contar com o Espírito Santo para nos ajudar a não abandonar a nossa fé, a nos mantermos fiéis à doutrina, à sã doutrina da palavra. E vamos entregar toda a glória, toda a majestade, o domínio sobre nossas vidas a Deus. Como diz ali no versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, meu irmão, vamos batalhar pela nossa fé? Deus nos convoca para isso. E nesse 2020, vamos ser verdadeiros atalaias de Cristo. Vamos batalhar pela fé da nossa família, vamos nos manter nessa doutrina e com certeza nós vamos experimentar o agir de Deus em nossa vida. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.